Boa noite, pessoal, de novo. Os meninos darem um ok aqui. Quem for entrar, quem quiser abrir câmera, começar a conversar alguma coisa aí antes mesmo da aula. Eu separei algumas informações aqui. Espero que possam ajudar quem já trabalha com os injetáveis, quem ainda não trabalha, e um pouco dessa visão da ortomolecular integrativa, que é meu foco, né? Já há algum tempo eu venho falando que o curso não é um curso de terapias injetáveis apenas. Senti que havia uma necessidade por parte de alguns colegas de entenderem, né, esse básico do que é integrativa e ortomolecular. Eu vou trazer isso de uma forma resumida aqui também, apesar de pouco tempo, e de uma forma mais ampla no curso, obviamente. Qualquer coisa eu estou por aqui, vocês podem me chamar. Estou só aguardando. Ok, já vi que meu amigo Dr. Walter já entrou por aí também, para a gente poder conversar, trocar figurinha, aprender um pouco. Nesta quinta-feira com cara de segunda, né, pós-feriado, não sei para vocês aí, eu ainda estou no consultório, estou fazendo daqui. Semana, apesar de ser um feriado que muita gente emendou, mas acaba apertando um pouco a agenda e estou aqui atendendo. Como eu costumo falar com os meninos, eu ainda tenho muito que tirar esse tempo para ser médico. E é algo que eu gosto de compartilhar demais nos cursos, é exatamente isso. Eu não vivo em função de trabalhar com o curso, eu vivo em função da medicina e de dividir com vocês o que eu pratico no meu dia a dia aqui dentro dessa clínica, aqui dentro desse consultório. Deixa eu ver o que me mandaram aqui. Um amigo meu falando que está agarrado no trânsito, vai tentar entrar pelo celular para a gente poder acompanhar. Então, pessoal, eu quero conversar com vocês, então, claro que de uma forma bem resumida, sobre como abordar, o que vai ser dado no curso. Quero que mesmo aquele que não for participar do curso consiga tirar informação aqui hoje, mas, claro, convidá-los para poder participar desse curso de, como eu disse, medicina integrativa, de saúde integrativa, como eu gosto de falar hoje em dia, e ortomolecular. E o foco maior é a terapia injetável, são os injetáveis, os sorinhos que a gente faz hoje em dia. Até trouxe aqui alguns ativos para poder conversar com vocês. Tá? Vou só avisar a Gabi que eu estou começando. Gabi não, Vanessa. A gente está começando por aqui. Eu vou abrir para dúvidas, tá? No final, quem quiser chamar, para a gente poder estar conversando. Doutor Alexandre Vilela, meu amigo, está chegando por aí também. Um dos primeiros inscritos daquela turma que fez o curso de implante e que no último dia, espero que tenha gostado, acredito que tenha gostado do curso de implante para poder já adquirir o curso de terapias injetáveis. Então, deixa eu só fechar isso aqui para poder começar a compartilhar com vocês. Está todo mundo entrando aí. Qualquer coisa, vocês podem me chamar, me interromper. Meninas, se precisar, o WhatsApp está aqui do lado. E eu quero começar a compartilhar um pouquinho de informação com vocês, até porque nós não temos aí 2 dias intensos, 20 horas de curso para poder falar tudo que vai ser falado neste curso, que foi muito programado, está sendo muito bem preparado, com muito carinho, para a gente poder se encontrar aí nos dias 4 e 5 de novembro, mais uma vez em São Paulo, tá? E Gabi, Lari, essa turma toda que está aí, Renata, organizando o curso para vocês, para que seja uma entrega muito grande, muito além das informações que a gente vem compartilhar, e um novo formato de curso que no final eu vou compartilhar isso com vocês, como vai ser esse formato, e vamos conversar sobre o curso. Então, vamos lá. Dias 4 e 5 de novembro, eu tenho o objetivo de dividir com vocês algumas informações sobre... Deixa eu só abrir as câmeras aqui. Pronto. Sobre
medicina ou saúde integrativa e ortomolecular. O foco é trabalhar, é falar sobre as terapias injetáveis. Mas por que eu mudei o título? Não é um curso de injetável. Porque eu encontrei colegas que ainda não atuam na saúde integrativa e ortomolecular, querendo fazer e que fizeram os outros cursos. E pude perceber que muita gente se sentia um pouco insegura, que não conhecia, às vezes, o básico do que é falado no curso. Então, eu venho trazer, como eu vou fazer aqui, de uma forma não tão completa como a gente consegue fazer no curso, mas que mesmo quem está perdido, quem está iniciando, quem quer conhecer. Eu recebi aqui na minha clínica outro dia uma colega que falou disso. Meu irmão pediu para eu vir aqui, é um paciente, para conversar com você, porque eu quero conhecer dessa área. Eu não tenho ideia do que é a área da integrativa e da ortomolecular e eu quero entender um pouco disso. Então, eu vou dividir essa nossa curta aula hoje em alguns pontos, em alguns tópicos, mais ou menos como eu faço no curso. Hoje, eu vou falar com vocês um pouquinho do conceito de integrativa e ortomolecular. A gente sempre passa, eu sempre vou passar pelos ativos. Um objetivo que eu tenho muito forte em todo o curso, seja este ou seja o de implante, é ensinar você a raciocinar clinicamente, laboratorialmente e montar o protocolo do seu paciente. Porque é muito fácil para mim te entregar um protocolo pronto, um protocolo para emagrecimento, um protocolo detox, que seja um protocolo para saúde, para as doenças neurodegenerativas, para o que for, que eu vou conversar alguns temas com vocês. Mas eu não quero só que vocês vivam de protocolos, replicando a mesma coisa para todo mundo. Eu quero que, com o tempo, vocês aprendam a raciocinar clinicamente, laboratorialmente, dentro de cada paciente para poder montar esse tratamento dele. Então, por isso que eu vou começar do conceito básico, dos ativos. Vou passar, claro, pelos protocolos, qual que é o raciocínio clínico, fisiopatológico para poder montar cada protocolo e vou falar um pouco sobre estrutura física e a parte comercial para vocês, porque é algo que muita gente, nós médicos, ficamos muito perdidos no começo, quando a gente inicia essa parte de terapias injetáveis, implantes, tratamentos particulares, vamos falar assim. Então, vamos lá. Quando eu vou falar em terapias integrativas e ortomolecular, eu sempre pego uma tríade muito básica, que é falar de oxidação e antioxidação, de mitocondriopatia e da parte inflamatória, principalmente, óbvio, a inflamação crônica. São 3 pilares para poder falar em saúde e longevidade. E eu sempre trago para os colegas, em várias aulas que eu dou, até mesmo como eu fui chamado para dar aula numa faculdade aqui de Juiz de Fora, um pouco sobre a parte integrativa, essa imagem, essa letra aí ridícula, é minha, mostrando uma célula saudável e que, a partir de espécies reativas de oxigênio, essa célula saudável vai se tornar uma célula doente, por fragmentação de DNA, ligação cruzada e fragmentação proteica, peroxidação lipídica. Ou seja, resumo para quem não entende muito, espécies reativas de oxigênio, a reação de Fenton, reação de Warburg-Weiss, são várias situações que podem trazer e deixar essa célula doente. E isso é um processo natural que vai acontecendo ao longo dos anos. E aí, essa célula a gente vai procurar defender com superóxido de dismutase, com a vitamina C, com glutationa, com vitaminas E, A, beta-caroteno, que são os antioxidantes. E por que eu gosto de trazer essa imagem? Porque aqui nós temos, né, como eu disse, superóxido de dismutase, enzima antioxidante, citosólica e mitocondrial. No citosol, nós precisamos de zinco e cobre para poder formar superóxido de dismutase. E em meio mitocondrial, manganês. A glutationa é um antioxidante dependente de selênio. Ou seja, nós estamos falando de nutrientes que vão proteger de todos esses danos, que vão ajudar na remoção de radicais livres. E esse é um conceito básico e simples que diz que o estresse oxidativo está sendo implicado em uma grande variedade de processos patológicos crônicos. Câncer, doença cardiovascular, doenças do envelhecimento,
o próprio processo de envelhecimento, que por muitos é considerado uma doença, doenças de Alzheimer, as neurodegenerativas. E esse conceito está no nosso livro, no Robbins, no livro de patologia básica. Eu acabei de comprar, tem um mês, um outro livro de patologia, que é daqui do Brasil, da UFMG, com os mesmos conceitos. É que a gente não tem espaço para difundir tudo. Então, eu gosto de começar entendendo o básico, porque muita gente sai da faculdade sem saber o que é estresse oxidativo. E, principalmente, muitos de nós, anos depois de formado, não vai lembrar do estresse oxidativo, porque está no primeiro capítulo do Robbins. E a gente não estudou isso, ou estudou e passou direto, há muitos anos. Então, essa é a base, uma das bases, que está implicada em praticamente todas essas doenças crônicas e muito mais. Então, uma das coisas, quando eu falo em medicina ortomolecular, é pensar no processo de oxidação e estresse oxidativo. Um outro pilar importante é inflamação crônica. Esse artigo foi muito divulgado e saiu em rede social pelos colegas da área da integrativa e da ortomolecular, dividindo e separando o que é uma inflamação aguda, onde nós temos os clássicos sinais flogísticos, mas isso não é o que a gente busca, não é o que está no nosso consultório. A não ser como o colega que é ortopedista, vai aparecer ali uma lesão, uma entorse, mas não é o nosso foco. E é uma inflamação muitas vezes silenciosa, onde a gente nem sempre vai ter alteração, mesmo proteína C reativa, interleucina 6, são marcadores fáceis de avaliar por um exame de sangue laboratorial, nós vamos conseguir encontrar. É muito por um exame clínico. Espera aí. E esse próprio artigo da Nature, mostrando que as infecções crônicas, falta de atividade física, obesidade, desbiose, alimentação, estresse. A minha aula de estresse aumentou. As meninas perguntaram, Dia, você vai mexer na aula? Eu falei, vou mexer na aula. Vou mexer principalmente nessa parte do estresse. Eu já mexi, já coloquei outras coisas para agregar, para acrescentar mais a importância de saber avaliar o estresse, alteração do sono e xenobióticos, levando às doenças crônicas, ao próprio envelhecimento, as neurodegenerativas, doenças imunes, depressão, câncer. Então, isso aqui, a gente pensa na causa, levando às consequências. E aí, quando eu pego um paciente com depressão, quando eu pego um paciente com síndrome metabólica, eu tenho que pensar nisso aqui. E eu tenho que pensar na inflamação crônica e nas suas consequências para poder tratar esse paciente. Deixa eu passar, senão a gente fica até amanhã. Então, eu falei de estresse oxidativo, inflamação crônica e a nossa usina de energia. Eu estava aqui hoje me atualizando, está aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver pela câmera aí, ó. Neurodegeneração mitocondrial, a insuficiência mitocondrial como causa de doença neurodegenerativa. Eu não coloquei, acho que não está nessa aula por não ter tempo, mas se a gente abrir, tá aqui, eu não vou levantar para buscar. O Tratado de Neurologia, o Merit, ele cita alteração no complexo 2 da cadeia respiratória mitocondrial como uma das causas bases de doença de Parkinson. E aí a gente já cria um raciocínio clínico e um raciocínio de tratamento dentro da visão integrativa. Então, entender a mitocôndria é fundamental, que ela saudável e ela doente, todas as consequências. O desbalanço, a alteração do cálcio, tudo que a gente vai pensar em doenças neurodegenerativas, na depressão, que é considerada por muitos neurodegeneração, que é a perda de neurônios, alteração de cálcio. Por isso usamos tanto magnésio. Alteração, disfunção na fosforilação oxidativa. Déficit na produção de ATP, cai energia, fadiga e, mais uma vez, estresse oxidativo. E morte celular, degeneração. Então, entender essa tríade. Estresse oxidativo. Segundo, inflamação crônica e mitocondriopatia. Se a gente entende isso, entende a relação com as doenças crônicas e aprende a tratar, 90%, no mínimo, dos nossos pacientes se enquadram nessas alterações. Talvez não em todas, e aí a gente vai saber tratar esse paciente da integrativa e da ortomolecular. O segundo ponto que eu vou abordar no curso, e aqui com vocês um pouco, é sobre o que a gente vai usar. Então, o que é isso aqui?
Como que eu utilizo? Aqui, no caso, um frasco de vitamina C. Aqui eu tenho 10 gramas de vitamina C. Aqui, por exemplo, eu vou passar por isso, o nosso azul de metileno. Poucas pessoas conhecem e sabem trabalhar com azul de metileno. E aqui uma coisa simples, que lá no finalzinho eu quero abordar com vocês, que é a vitamina D. Aqui uma vitamina D de 600 mil unidades. Então, eu vou falar sobre algumas vitaminas do complexo B, coisa que a gente abre o livro de nutrição, que o de medicina geralmente não aborda isso muito bem. Falar sobre alguns minerais, aminoácidos, e eu gosto de focar muito no curso na parte de outras substâncias. Porque, como eu disse, se eu abrir um livro de medicina ou de nutrição, eu vou achar sobre vitaminas, minerais e aminoácidos. Mas eu não vou achar sobre o EDTA, sobre o DMSO, pouca coisa sobre o lipóico, nada sobre azul de metileno, pouca coisa sobre coenzima Q10, PQQ e MSM, entre outras coisas que serão ainda introduzidas. Vou colocar alguma coisa também sobre a parte de memória. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu tinha destacado alguns pontos, mas tem muito mais para a gente poder falar. Entender, uma coisa que eu gosto de abordar, deu uma pausa aqui, acho que voltou, né? Espera aí. Pronto. Entender também o seguinte, eu gosto de trazer no curso algumas coisas, por isso que eu falo que não é só injetável, é a avaliação de um modo geral. Aqui nós temos alguns sintomas de deficiência de vitamina B12. E onde que a gente está pecando muito? Em parar para avaliar o paciente e indicar, seja lá o que for, apenas por resultado laboratorial. E mesmo quando a gente vai avaliar por resultado laboratorial, por exame, a gente tem que saber separar os exames normais dos exames ideais. E isso tem que lembrar, a clínica é soberana. E aí a gente atende um paciente com depressão, com fadiga, com a perda de memória, TPM, irritabilidade, mas não pensa em avaliar a B12. Ou se pedimos a B12, ela está em 250, 300 e acho que está normal e não está no ideal. Então, saber associar o quadro clínico é fundamental e eu vou bater muito quando for falar sobre estresse, sobre o que a gente chama de burnout. E isso, gente, tudo com embasamento, muito embasamento científico, sempre. Eu gosto de trazer muito artigo recente, eu muitas vezes vou buscar artigos e coloco lá de 2020 para cá, para buscar algo mais recente, mas quem já acompanhou curso, eu sei que tem colega aqui que acompanhou, sabe que eu gosto de sempre ir nos tratados. Então, eu já falei aqui do Robbins de patologia, do Merritt de neurologia, falo sempre do Brown de cardiologia, e aqui um tratado que é um dos maiores livros que eu tenho hoje, que é o Shields, de nutrição, porque ele fala muito melhor da parte dos nutrientes do que os livros de medicina. E uma das coisas muito certas que ele fala, entre várias que eu pego, é o quê? As alterações neurológicas, elas muitas vezes acontecem antes do paciente apresentar alteração hematológica. Então, não preciso esperar um volume corpuscular, o VCM está alto, uma anemia para o paciente, anemia com VCM alto, que é um clássico da B12 baixa, de anemia megaloblástica, para poder fazer o tratamento. A gente tem aqui o quadro clínico que nos indica. Tá? Outra questão com relação à vitamina C. Estou trazendo só a título de exemplo. Não existe uma medida funcional de avaliar a vitamina C. Os valores indicados de deficiência e o estado são marginal. Então, a gente vai avaliar muito pela clínica. Eles são arbitrários. É igual quando eu falo no curso de implantes sobre avaliar a testosterona para a mulher. Outro dia, uma paciente chegou aqui, só fugindo um pouquinho do assunto, falou assim, Dias, a minha gineco falou que mulher não tem que dosar testosterona, que o exame não vale nada. Por um lado, ela está certa. A gente não avalia testosterona ou não indica testosterona para a mulher por uma avaliação laboratorial. A indicação é clínica. O exame laboratorial serve para parâmetro. Então, para eu poder ter uma ideia, uma noção de como está essa testosterona na mulher. Então, a parte clínica, a vitamina C é uma das maiores aulas e eu abordo ela em 2 momentos.
Na hora que eu vou falar sobre a substância especificamente e quando eu vou falar de tratamento, de um protocolo específico, que é o do burnout. Por isso que eu não trouxe muita coisa. Outro ponto, magnésio. Quem aí dosa magnésio no sangue do paciente? Poucas pessoas pedem magnésio. E mesmo quem pede magnésio, a gente tem que lembrar do seguinte, 1% do magnésio está no sangue, 99% intracelular. E aí a gente não dá valor, mais uma vez, à parte clínica. Qual o paciente que chega num neuro com uma cefaleia, com uma dor de cabeça, que a gente vai suplementar magnésio? Qual o paciente chega no nosso consultório com fadiga, que é uma das queixas mais comuns, se não a mais comum que eu tenho, que eu vou suplementar magnésio? Astenia. Qual cardiologista? Hoje está sendo muito mais falado, que tem aí a indicação de usar magnésio, arritmia, hipertensão, insuficiência cardíaca, enfim, coisas do dia a dia. Qualquer clínico pega um quadro desse. Qualquer clínico, não importa. Ah, eu sou gineco, você vai ter uma paciente reclamando de fadiga, de dor de cabeça. Você vai ter a sua paciente na menopausa com osteoporose. Você que é ortopedista, vai ter o paciente com osteoporose, asma. Quantas pessoas ainda não fazem plantão? O paciente está lá, chega lá com crise de asma. O magnésio não vai tratar a crise, mas é uma forma de prevenção. Aliás, muita gente fala mal, mas o magnésio está ali como uma excelente opção para paciente com pré-eclâmpsia. Faz parte do protocolo. Só que a gente tem que lembrar disso. Eu ainda doso em alguns pacientes o magnésio, mas eu falo com eles, se está normal é porque está baixo, se está baixo é porque está péssimo, porque ele serve como parâmetro apenas, só para poder ter uma noção. E lembrar, falando deste nutriente, eu falei aqui, vitamina B12, não dá para abordar todas as vitaminas. Lembrar que a melhor forma de avaliar complexo B, mais especificamente B12 e B9, ácido fólico, é através do exame da homocisteína. Eu falei aqui sobre vitamina C, falei sobre magnésio, tá? E lembrar que os nossos prazol da vida, próprio FDA recomenda para tomar cuidado, pois diminui a absorção de magnésio e também de vitamina B12. Isso é uma informação que está no nosso Harrison. Então, não é uma coisa que eu tirei debaixo do chapéu e achei que é assim que funciona. Uma substância que eu adoro, que eu coloco tanto na aula de injetável, nesse curso de ortomolecular, como no de implante, porque a gente tem via implante também, é o NAD, derivado da vitamina B3. Por quê? O NAD ele vai atuar em todo o corpo, porque é via mitocondrial. Eu utilizo muito o NAD, por exemplo, no paciente com Parkinson, em doses altas. Mas hoje, na verdade, é raro o paciente que eu não utilizo o NAD. Todo paciente, praticamente, vai fazer um implante, aproveita e faça um NAD. O paciente vai fazer venoso, eu faço um NAD, na forma reduzida, o NADH. E tem como manipular a cápsula também. É uma coisa que eu gosto de conversar no curso, é quando eu vou fazer em cápsula, quando que eu vou fazer injetável. Quando que eu vou indicar, quando eu vou sugerir. São duas coisas diferentes, distintas. Eu, inclusive, converso muito com o paciente sobre isso. Quando eu não dou opção, eu falo, olha, você precisa disso por via injetável. Olha, a injetável vai ser melhor, mas você pode fazer por via oral. Uma coisa muito boa de trabalhar com injetável, que eu quero passar para todo mundo, é o quê? Trabalhando com ética, a gente vai ter resultado clínico e um resultado que a gente vai conversar no curso, aqui eu abordo muito rápido, que é o que todo mundo quer, resultado financeiro também, retorno. Então, o NAD é uma substância com várias indicações, cardioproteção, função endotelial, e que eu vou abordar bastante sobre ele. Outras substâncias que não entram entre os vitaminas, minerais e aminoácidos, EDTA, aquela ação com EDTA e pacientes com aterosclerose. E aí uma conclusão, que é um artigo que está presente no Brown, no Tratado de Cardiologia, está falando sobre o EDTA. Uma substância fácil de usar, barata e que ajuda muito, não só naquela ação, mas principalmente eu falei de cálcio, aquela ação de cálcio também quando eu falo em doença cardiovascular.
Com relação à vitamina D, nós vamos ter, lá no final eu vou falar, uma aula muito especial com uma colega, doutora Ula Rebouças. Eu tive o prazer de conhecê-la este ano, em São Paulo, e ela tem experiência muito grande com a vitamina D em doses altas. E a gente conversando, eu fiz o curso do protocolo Coimbra em 2014, ela tinha feito, se não me engano, em 2012, e a gente conversou muito sobre a vitamina D, e ela vai para poder dar essa aula, que vai ser mais extensa do que foi a minha do curso. Ela vai falar um pouco mais sobre a vitamina D. Mas o que eu gosto de deixar recado? Tem muita gente que ainda não está atuando nessa área e é muito comum ter receio, diz como é que funciona, e o CRM. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, falando aqui que o paciente teve uma pericardite constritiva por abuso de vitamina D. E isso saiu em vários grupos de WhatsApp. Foi, se não me engano, ano passado. Até que veio o colega que fez o atendimento, sem disfunção renal, PTH normal, nível sério de vitamina D normal. O paciente não tem histórico de suplementação. Então, eu gosto também nos cursos. O de implante acontece mais. Falar de hormônio é mais polêmico. Mas hoje em dia, como muita gente trabalha com a parte dos injetáveis, do sorinho, como se diz, eu gosto de abordar isso também. Porque a gente quer trabalhar certo, a gente quer trabalhar com a ética e tendo resultado. Então, vitamina D, eu não vou ficar aqui discursando, a gente não tem tempo, todo mundo sabe da importância da vitamina D. Vamos aprofundar um pouco mais, falando do injetável, qual que é o protocolo. Eu costumo prescrever, está aqui, ó, depois eu falo para vocês lá no final. No final eu vou falar por que eu comecei, por que trabalhar com a vitamina D injetável. Substância que eu sou apaixonado. Quem tiver com a câmera aberta aí, tá aqui, ó. Azul de metileno. Se eu quebrar isso aqui, eu vou manchar minha poltrona toda. Quase apanhei em casa que eu fiz isso. A patroa quase me matou. Mas, enfim, o azul de metileno é uma substância antiga. Essa substância, desde de 1890 e pouco, como corante. Tá? Só que o azul de metileno ele tem um efeito, e aí a gente começa a associar lá, quando eu falei sobre inflamação, mitocôndria, estresse oxidativo, na via mitocondrial. Então, já dando, como se diz, um spoiler aqui, por que eu utilizo tanto azul de metileno, por exemplo, no Parkinson? Se o Parkinson existe uma alteração, um problema genético, segundo o Merit, tratado de neurologia, não sou eu que estou falando, não é minha opinião, na cadeia 2 da função da respiração mitocondrial, ele vai ter dificuldade em transportar esse elétron. Assim como as pessoas que utilizam muita estatina e têm deficiência da nossa coenzima Q10, que é uma substância fundamental. Isso aqui eu costumo falar que é igual aqueles trabalhos de formiguinha que a gente vê em desenho, ou via em desenho, de ir passando uma caixinha um para o outro. Aqui é o elétron rodando. Se eu tiver um buraco aqui, eu não vou ter transferência de elétron. E aí vai trazer todas as consequências, seja do Parkinson, paciente com uma fadiga crônica, uma fibromialgia. E aí entra o azul de metileno, porque esse azul de metileno ele tem a capacidade de pegar o elétron e jogar lá, já no final, lá no citocromo. Ele vai evitar também a produção de espécies reativas de oxigênio, vai diminuir esse efeito inflamatório e, com isso, teoricamente, ajudar a tratar a neurodegeneração. Por que eu digo teoricamente? Não tem nada comprovado. A gente sabe que as neurodegenerativas, até hoje, são muito difíceis de controle, mas eu vou trazer para vocês, dentro da visão integrativa. Diz, eu não tenho interesse em ser um médico neurologista tratando, eu não sou neuro. Só que você vai atender um paciente hoje com uma fadiga, ele vai melhorar, ele vai te falar assim, eu posso trazer minha mãe? Ela está iniciando um quadro de Parkinson e está tomando Prolopa. Só isso, só isso. Mas ninguém está fazendo nada, um antioxidante para ela, nada? Nada. Não, então pode trazer que eu posso te ajudar, sim. Tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. E aí a gente vai ajudar. Uma das aulas mais extensas é a sarcopenia e cai mais uma vez naquela história de disfunção mitocondrial, por exemplo, de inflamação. Então, são várias. Quando eu vou abordar as patologias, para a gente poder falar e montar protocolo,
eu vou falar em fisiopatologia. Então, você, colega, que está iniciando, quem ainda não é, está iniciando a área integrativa, a área da ortomolecular, uma coisa que eu sempre recomendo, leia fisiopatologia. Leia fisiopatologia, não importa a doença. Porque elas vão começar a aparecer, a não ser que você esteja em São Paulo, aí vai ter um colega que é específico para parto, um colega que é específico dentro da integrativa. Mas a visão da ortomolecular não é essa, é olhar o paciente como um todo. E quando a gente começa a entender a fisiopatologia, a gente começa a saber fazer o tratamento. Quando eu aprendi, e quando a gente aprende, quando você aprender no curso, que o azul de metileno ajuda na disfunção mitocondrial, que a L-carnitina é muito importante, que ribose ajuda muito na função mitocondrial, com a enzima Q10. Se na fisiopatologia da sarcopenia eu tenho disfunção mitocondrial, eu vou aprender a montar esse protocolo. Eu vou ter que usar todas as substâncias? Não. Eu vou escolher uma ou duas, e aí é que está o X da questão. Processo inflamatório. O que eu posso usar? Eu posso usar MSM, eu posso usar N-acetilcisteína, dependendo de onde é a inflamação? Sim. Então, tudo isso a gente vai abordar, porque o que a gente fala de sarcopenia hoje? Aminoácido, que a gente pode fazer venoso, a gente pode fazer leucínios ou leucina, vale em todos os aminoácidos essenciais, principalmente. Eu posso fazer HMB, que ajuda muito, intramuscular também. Então, a gente sabe de aminoácido, sabe e prescreve pouco hormônio e estimula a atividade física. Mas a gente fala aqui, e não fala de disfunção mitocondrial. E aí esse paciente não está produzindo energia para poder fazer a atividade física que a gente exigiu dele. Está aqui. E aí, uma abordagem que eu gosto de trazer também, é como diziam lá no meu interior, na minha roça, né, mata a cobra e mostra o pau, é de saber o seguinte, Dias, mas isso funciona? Porque eu não estou aqui para passar para vocês conhecimento teórico apenas. Eu falo que a parte teórica da aula é o caixinhão que sentou, estudou, juntou aquelas informações, fez um resumo e está entregando mastigado para vocês. Eu quero trazer para vocês a parte clínica, o que acontece dentro do meu consultório. Está aqui, ó, paciente de 27 anos com sarcopenia. Paciente de 19 anos com sarcopenia. Isso está acontecendo demais, isso está acontecendo todos os dias no consultório, isso aparece. Principalmente, problema de absorção de nutriente, má alimentação, isso é principalmente com mulher. Ah, eu quero emagrecer e não come. E não é tema do curso, mas o uso de anticoncepcional. Aquela porcaria que joga o hormônio da mulher todo para baixo, a testosterona, e aí ela vai perdendo massa muscular, além de falta de atividade física. Então, quando eu vou falar, e esse slide eu até tirei da aula de implantes, mas eu trouxe para cá, por quê? Porque muita gente vendendo a ideia dos injetáveis para a parte estética, não que não possa ser utilizado, mas tratar sarcopenia está longe de ser estética. Claro que uma paciente, essa aqui é aquela de 27 anos, que sai de 32% para 27% de gordura. Como vocês viram ali, eu cortei. Essa paciente fez a primeira avaliação em agosto. E aqui, eu não sei se dá para vocês verem, mas é porque eu lembro bem, em outubro, ela já tinha tido essa melhora. Isso não é estética, isso é saúde, gente. Isso é saúde. Agora, claro que ela ficou se sentindo muito melhor. Isso foi outubro do ano passado. E ela está praticamente de alta, vamos falar assim. Está se exercitando, está cuidando da saúde, largou a porcaria do anticoncepcional. Então, vários protocolos. No final, eu vou falar quais são os protocolos, as patologias. A parte cardiovascular. A própria, está aqui, a Associação Americana. Isso aqui serve para definir o que é saúde integrativa. Controle do peso, da glicemia, o colesterol, não quer dizer que vai tomar estatina, da pressão, não fumar, atividade física, bons hábitos alimentares. Claro que falta alguma coisa, principalmente no lado psicológico e do estresse. E esse aqui, o artigo, também está lá no Tratado de Cardiologia, no Brown. Se tiver algum cardiologista, ou se não tiver, e eu recomendo todo mundo
todo mundo que entra para essa área comece a comprar os tratados, porque isso vai aparecer para você. Volte, como eu aprendi com o meu mestre, eu sempre deixo claro, Dr. Arthur Lemos. Eu voltei a ser médico, comprei os livros de novo. Eu comprei o Guyton, eu comprei o Tratado de Fisiopatologia, comprei outro agora recente que a gente vai atualizando. E está lá, esse estudo está Nossa, mostrando diminuição de 18% dos eventos cardíacos primários e 41% dos eventos cardiovasculares em diabéticos na utilização do EDTA. Então, isso está no livro, isso está no tratado, capítulo 46 do Tratado de Cardiologia, cita sobre cardiologia integrativa. Tá? Por que eu trouxe esse slide? Porque eu falei que eu quero provocar vocês, eu quero que vocês aprendam a pensar. É claro, gente, quando eu comecei, 14 anos atrás, mais ou menos, na integrativa, eu me lembro de ter perguntado ao professor, quando que a gente vai começar a montar uma fórmulazinha própria? Vou olhar para o paciente, atender e saber exatamente o que eu quero dar. Ele falou, uns 3 anos. Tá. Só que eu quero com vocês deixar protocolo, sim, pronto, que você vai fazer inicialmente, Ctrl+C, Ctrl+V. Chegou um paciente aqui da parte cardiovascular, eu não sei o que fazer, mas o Dias deixou um protocolo. E aí eu vou entendendo aos poucos o porquê desse protocolo. Mas na apostila, eu inclusive peço para deixar isso em branco. Por quê? Terminei de falar sobre a parte cardiovascular, por exemplo, pegando como exemplo, vamos montar o protocolo, o que vocês sugerem? E aí eu quero que vocês pensem. Então, por exemplo, para a parte mitocondrial, eu citei azul de metilena, L-carnitina, ribose, o próprio NAD, coenzima Q10, qual substância que eu vou usar? E aí a gente vai entender, eu não vou usar todas, senão daqui a pouco eu estou usando 20 opções no soro do paciente. Só que aí a gente vai entender qual que é melhor e por quê. E aí fica mais fácil, a gente vai conseguindo montar isso e entendendo o porquê disso, sem Ctrl+C, sem Ctrl+V. Eu só deixei esse slide antes dele sobre esteatose, gordura no fígado, a famosa, por quê? O primeiro curso que eu montei de injetáveis aqui em Juiz de Fora, em maio do ano passado, de 2001, 2001, nossa, 2001 eu estava entrando para a faculdade, de 2021, aproximadamente 2 semanas antes do curso, a aula toda pronta, e aí eu pego um artigo super atualizado sobre esteatose hepática, citando o uso de metformina, de vitamina E, dos GLP-1 da vida, para o tratamento, além de atividade física e dieta. E aí, tinha um caso de uma paciente que, deixa eu passar para vocês, uma paciente de 60 anos, que chegou no consultório, como eu disse, se não me engano, todo protocolo eu vou trazer quadro clínico para vocês verem que o negócio funciona, queixando de dor, desânimo, indisposição, falta de ar. E ela comentou, quando eu perguntei a HPP, Dias, Júnior, né? Porque ela é a avó do melhor amigo do meu filho, e a gente já se conhecia. Quando ela resolveu tratar, falou, Júnior, eu tenho uma gordura no fígado aí, mas já tem uns 10 anos, já fiz de tudo, nada resolve. Peso, percentual de gordura. No momento, ela estava usando glifage, domperidona por causa de um refluxo que ela reclamava, já tinha usado Trulicity, GLP-1, estava usando no momento Victoza, Cresto, estatina e um Synthroid. Beleza. E aí eu conversei sobre melhorar a disposição e tudo, mas da gente poder tratar essa esteatose hepática. Ela me trouxe um exame mostrando infiltração, gordura intensa no fígado, e 3, 4 meses depois que iniciou o tratamento, um fígado normal, sem gordura. Além de ter mostrado melhora na disposição, na dor, sono, função intestinal regular, a alimentação, ela seguia 60%, 70% do que foi recomendado pela nutricionista e tinha emagrecido. E aí o meu questionamento, como tem no caso clínico do paciente da obesidade, um paciente que iniciou o tratamento com 140 de insulina, paciente com 1.300 de ferritina,
e que em 3 meses a insulina caiu para 7, a ferritina caiu para 200 e pouco, 300 e pouco, a gente sabe que o fato dela ter emagrecido ajudou. Mas se ela já usava tudo aquilo e não tinha tido resultado, eu não tenho dúvida que foi fazer a parte do injetável associado a tudo isso que ajudou nesse resultado. Porque aqui eu não inventei muita moda, eu não tinha muito remédio a mais para dar para ela. Ninguém tinha inventado a roda de um remédio diferente, não tinha chegado nada diferente. Se não me engano, eu mantive a Saxenda, aumentei um pouco a dose, ela entrou numa dieta um pouco melhor do que ela fazia, emagreceu e desinflamou. E aí tivemos esse resultado, que inclusive esse exame não foi na época da consulta, não. Ela veio consultar mais para o final de julho. O que eu quero mostrar para vocês? Isso funciona, tá, gente? Eu não estou aqui falando para vocês para fazer algo só porque é bonito, porque está na moda, não. É porque isso funciona. E aqui, só para trazer como exemplo, um slide que eu adoro. Que confusão é essa? Parkinson, não quero trabalhar com isso. Mas aí a gente vai enxergar, ó, espécies reativas de oxigênio aqui. Por quê? Poluentes. Então, eu vou fazer uma desintoxicação nesse paciente. Espécie reativa de oxigênio. Aí a gente tem diminuição da dopamina, isso todo mundo já sabe. Lesão, alteração mitocondrial. Então, tudo aquilo que eu falei lá no começo sobre disfunção mitocondrial, espécie reativa de oxigênio, a gente vai aprender a tratar nesses pacientes. Fisiopatologia direcionando. Aqui já é o Alzheimer. Tem gente que chama o Alzheimer de diabetes tipo 3, pelo efeito da resistência insulínica, e intoxicação principalmente por alumínio. E aí nós temos o EDTA como uma das opções, não é a única. Aí nós vamos ter a agregação plaquetária. Ó, plaquetária não, desculpa. Proteína beta-amiloide. Nós vamos ter alteração natal, espécies reativas de oxigênio, e tudo relacionado ao alumínio, aqui chumbo, mercúrio. Então, a gente entendendo essa fisiopatologia, fica muito mais fácil tratar. E a gente está falando de patologias, de doenças, que as pessoas ainda estão sofrendo muito porque não estão sabendo tratar. Surge um medicamento, outro, mas ninguém está sabendo tratar. Então, quando a gente tem essa quebra aqui, que vai começar a ter a agregação da proteína beta-amiloide. Eu li aqui placas, mas é beta-amiloide. Então, fisiopatologia direcionando para o tratamento. E aqui, para não me prolongar demais, uma pirâmide que eu criei, que inicialmente era para falar de obesidade, e que hoje eu uso com o meu paciente aqui. Eu tenho um folder aqui, onde eu vou explicar para ele tudo isso, e para ele poder entender que isso está relacionado a todas as doenças crônicas. Aqui o quadro que eu falei do paciente, com 129 de insulina, caiu para 6,9 em coisa de 4 meses, a glicada. Eu destaquei alguns aqui. Ferritina de 1.300 para 365. Eu tive recente, coloquei acho que no grupo da última turma de injetável. Paciente com 1.210. Isso foi semana passada. Ele veio em agosto com 1.210 de ferritina. E chegou aqui semana passada com 230, se não me engano. E a gente sabe que ferritina é marcador de inflamação e que é difícil tratar. E esse paciente, olha só, TSH de 3 caiu para 0,9 sem eu dar um único hormônio. Isso aqui nós temos o quê? Já eu vi que chegou pergunta, gente. Eu já respondo vocês, tá? É só porque para eu não me perder aqui. Isso aqui, paciente usando losartana, hidroclorotiazida, glifage, estalopram, alprazolam. Em 4 meses ele não estava com nenhum desses medicamentos mais. Em 1 ano ele só estava suplementando, usando vitamina D e testosterona. Aqui, claro que não é só injetar. Tem dieta, eu sempre vou abordar isso com os pacientes, até respondendo aqui quem perguntou por isso, para entender todo esse contexto, que eu sempre abri para nutricionistas, trabalham comigo, fizeram o primeiro curso, atualizaram no último curso, para entender, por mais que ela não possa pegar o acesso e fazer o injetável, ela vai entender todo esse conceito.
E para ela poder trabalhar também na clínica, para poder ajudar o colega médico a entender e explicar isso aqui para o paciente. Então, por exemplo, esse paciente com uma gama GT de 340, eu fiz um sorinho e resolveu a vida dele? Eu fiz o soro, eu fiz prescrição de remédio, eu fiz a parte hormonal, a testosterona dele. Ele, apesar de não estar zerada a testosterona 350, ele tinha total indicação clínica. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Funciona. E a minha menina dos olhos, que é a aula de síndrome de burnout, a que eu atualizei, que eu sigo estudando diariamente, que eu gosto de quebrar o conceito de Hansel, que foi quem criou o conceito do burnout, vamos falar assim. Por que que eu falo que é o que eu mais atendo hoje em dia? Porque quase todo paciente chega com não necessariamente todas essas queixas. E segundo Hansel, não é o estresse que nos mata, é a nossa reação ao estresse. E aí eu gosto de fazer um paralelo, quem gosta aí, eu adoro Cortella, que o Cortella tem, né, nas publicações que ele faz, que ele coloca uma frase e coloca, será que é isso mesmo? Por quê? Por que que eu contesto isso? Porque toda vez que eu falo que não é o estresse que me mata, é a minha reação a ele, se o estresse estiver me matando, se eu estiver ficando doente por conta do estresse, é como se eu estiver apontando o dedo para o meu paciente ou para mim. Ou seja, você que não está querendo melhorar. E não é bem assim. Não é isso que eu tenho visto, não é isso que está acontecendo. Hoje, os últimos 2 pacientes que eu atendi, eu tive a mesma conversa. Uma com doença autoimune, outra com depressão, e ambas, o problema começou lá atrás na questão do estresse. Se eu não tratar a causa, eu vou viver tomando remédio pela consequência. Um ponto muito importante de entender é que entre várias alterações, o estresse, o cortisol, ele vai trazer uma alteração no hipocampo. O hipocampo é fundamental para a parte de tomada de decisões. E aí tudo aquilo que a gente cobra do paciente, você tem que fazer exercício, você tem que fazer dieta, o poder de decisão dele não está legal. Tem gente que fala assim, você passa a mão na cabeça do paciente. Não passa a mão na cabeça dele. Eu consigo identificar quando o paciente realmente está falando a verdade para mim e ele não está tendo energia para fazer o que a gente está pedindo. Ou quando é falta de disciplina, ou quando é preguiça mesmo. Então, entender a relação do estresse psicológico ou do estresse físico também, atendo atletas, que eu falo com ele, você está no burnout, porque eles acham que eles são saudáveis e que não podem adoecer. E aí chega aqui, capenga, chega ruim, chega para baixo. Então, é muito importante. E uma das relações está aqui, ó, a vitamina C, parte fundamental no tratamento do burnout, dentro dos meus conceitos. Doença do século XVI, escorbuto. Todos os dias eu atendo paciente com escorbuto. Todos os dias. Todos os dias. Dá um spoiler do que eu não coloquei aqui. Ó. Acho que não está, não. Aquele tratado que eu comentei de nutrição, primeiro sintoma de déficit de vitamina C, fadiga. Fadiga. E aí o paciente chega queixando fadiga e a gente não dosa a vitamina C ou não suplementa. Porque muitas vezes eu vou fazer a prescrição desse paciente por indicação clínica. Por que que antes de pensar de dar um remédio para ele, ele fala que não tem vontade de sair da cama? Por que que ao invés de pensar que ele está com depressão, eu não suplemento o magnésio, que eu falei lá atrás que pode causar fadiga? Eu não estimulo mitocôndria nele e não dou vitamina C. 3 pontos. Magnésio, vitamina C, e vamos falar de uma coenzima que é 10. E eu muitas vezes vou melhorar esse paciente. E ele está tomando uma fluoxetina da vida, porque ele falou que não está com vontade de sair da cama, ele não está com depressão, ele está com fadiga em função do burnout. Então, a vitamina C. E aí, eu falo que na integrativa, na ortomolecular, as coincidências acontecem. Porque hoje está mudando muito, tá, gente? Eu que estou há anos aí, posso falar com vocês que a gente está vivendo um mundo muito melhor hoje, falando de ortomolecular integrativa, do que 8 anos atrás. Do que 5 anos atrás, nem vou puxar lá atrás. Mas eles falavam que isso não funciona. Então eu falo que são coincidências. Que a pessoa chega com imunidade, isso aqui nas palavras dela, né? Ruim, a gente não vai definir dessa forma. Libido, sem rotina, queda de cabelo, cansaço.
E, por coincidência, ela começa o tratamento e melhora. Paciente, 6 de janeiro de 20, pré-pandemia, 28 de janeiro, já tinha melhorado. Tinha passado por 4 médicos e ia passar pelo psiquiatra. Por quê? Para ela estava em depressão e era o que tinham falado. E aí não é o tema do curso, mas, entre outras coisas, quando ela voltou, não foi aqui, ela já tinha melhorado, mas estava com a testosterona baixa e foi feito implante também. Mas não é o nosso tema. Em março, ela já tinha melhorado absurdamente. Absurdamente. Ela estava reclamando de uma dor de cabeça, enfim, esgotamento. E quando foi em julho, nossa, diz, a quarentena foi ótima para mim. E aí ela me trouxe esse livro, Vencendo a Fadiga Crônica. Ela falou, você leu por ele para fazer meu tratamento. Nem conhecia o livro. Já deixo uma dica. Tá? Quem já fez algum curso meu sabe que eu adoro deixar dicas de livros e não só livros, não são apenas livros didáticos. São livros que me ajudaram a ter esse conceito do que é medicina. Por isso, a minha maior aula e o principal feedback que eu tenho 2 respostas aqui, não importa o que o paciente vem buscar, que são as mais comuns. Melhora na disposição é uma delas. A segunda é a questão do libido. Então, o que eu quero é que vocês comecem a ter de uma forma, por coincidência, como eu brinco, né? Mas automática e natural, esse tipo de feedback. Tá? E eu, às vezes, mostro isso para o paciente sem fazer promessa. Falar, não quer dizer que você vai ter resultado com uma sessão. Mas é o que eu vejo de rotina, não uma sessão, mas um tratamento. Mas tem paciente, e aí a gente vai recebendo isso aqui. Do paciente falando, nossa, como eu melhorei, já acordei bem disposto, inacreditável, pleno, soro da vida. Então, isso aqui não é coisa nem que eu gosto de ficar colocando em Instagram. Além de problema com o Conselho de Medicina, vai falar que a gente está fazendo falsa promessa. Mas isso é rotina. Isso é rotina. Hoje, uma paciente de 61 anos chegou aqui e falou, meu marido falou que eu não posso ficar longe daqui. Porque tinha mais de um ano que ela não vinha e o quadro dela dessa vez foi de burnout. Perdeu gente querida, o marido internou do ano passado para cá e ela estava para baixo, já estava tomando remédio para depressão. Falei, olha, para mim o seu quadro não é esse. Não é que todo mundo se encaixa em burnout, é que ninguém está sendo tratado corretamente por burnout, com quadro de burnout ou burnout. Bom, gente, já fechando aqui para liberar quem ainda está presente, eu agradeço muito. Esse slide eu gosto de fazer uma analogia para a gente poder falar. Eu falei aqui sobre a introdução de ortomolecular, claro que isso vai ser abordado de uma forma muito mais extensa, ortomolecular e integrativa, nem falei muito da integrativa, sobre os ativos, sobre algumas patologias, e aí é uma pergunta clássica, por que fazer injetável? E uma forma que eu consegui explicar foi com essa imagem. Porque essa imagem daquele navio, que não sei quem se lembra, que atracou lá, agarrou lá no canal do Suez, nem lembro se foi esse ano ou ano passado, e estavam com essa maquininha aí tentando tirar. Isso, para mim, é como você dar uma vitamina C em cápsula para o seu paciente. Está no caminho certo, mas não vai resolver. Eu gosto de resolver problema, eu gosto de ser resolutivo. Então, o injetável entra nisso. Fora que, quando eu estou dando cápsula ou comida, a gente precisa de uma via fértil, precisa de um intestino saudável. E hoje o que a gente mais estuda é a tal da desbiose, inflamação intestinal, relacionada a todas essas doenças que eu falei lá atrás. E isso é conceito simples. Mais um tratado, Goodman. O Goodman fala, o que é óbvio, a biodisponibilidade depende da estrutura anatômica e depende da via. Para mim é tão óbvio pensar em injetável. No último curso em São Paulo, foi no último, para vocês terem ideia, tinha um colaborador, a pessoa estava ajudando no sono, não lembro o que era, ele me parou no intervalo e falou, Dias, você tem que ficar explicando por que usar injetável? Para mim isso é tão simples, porque que é até um exemplo que eu dou. Ele, se minha filha estiver passando mal com febre, eu vou até tentar dar uma dipirona para ela, mas se não melhorar, eu vou levar para o hospital tomar injeção, isso é óbvio. Só que é um óbvio que a gente tem que ficar explicando, porque tem muita gente batendo nisso. Então é óbvio, tá aí o Goodman falando, é via. Falar de injetável, eu estou falando de via. Por isso que a gente vai entender a substância, vai entender fisiopatologia, porque a via é simples, gente.
É muito simples. E, mais uma vez, o X, tratado de nutrição, a manutenção do tecido, do trato, desculpa, gastrointestinal, requer muita energia. E esse tecido atrofia durante várias formas de desnutrição. E do que eu estou falando aqui, principalmente? desnutrição, carência de vitamina C, carência de magnésio, vitaminas do complexo B, B12. E aí esse intestino vai ficar o quê? Atrófico. Falar um pouquinho de fisiopatologia para vocês de forma bem rápida. Se esse tecido está atrófico, na ponta da vilosidade intestinal, nós temos a lactase, a enzima que quebra a lactose. Então, não quer dizer que o paciente necessariamente é intolerante à lactose, ele está intolerante à lactose. E exatamente o que eu falei com a paciente aqui hoje. Nós vamos usar a via injetável, deixar seu intestino dar uma melhorada. Você vai usar alimento anti-inflamatório, você vai evitar o glúten, porque a gliadina vai quebrar o que a gente chama de Tight Junctions, vai quebrar essa barreira intestinal, vai causar mais inflamação. O leite, o queijo, os derivados do leite, eles estão piorando, estão te dando tanto sintoma. Por quê? Seu intestino está atrófico. Depois disso, não quer dizer que para o resto da vida o paciente vai precisar de injetável, não. Mas está aqui, ó, tratado. Utilizar a via, mudar a via. Então, deixa eu abrir minha câmera aqui, só para eu voltar. Então, é o seguinte, como que eu quis trazer um pouco de informação, como que é dividido o curso? Eu vou falar para vocês sobre a introdução de medicina integrativa e ortomolecular, sobre os ativos e a fisiopatologia. Ao final, eu vou falar de porquê, não é nem o final. Vai ter um momento que eu vou falar do porquê trabalhar com os injetáveis. Ponto. Aqui eu vi que estava saindo fora da ordem do curso, mas eu vou passar de novo. Vou passar aqui qual vai ser o cronograma do curso e os extras. E algumas dúvidas que nós percebemos que são muito comuns. Que estrutura eu preciso? Eu vou falar para vocês de estrutura. No curso, nós vamos falar sobre precificação. Então, tem muita gente que sai bem preparado para essa parte técnica, vamos falar assim, como médico. Diz, mas como é que vamos falar o português, claro, como é que eu vendo isso? O que eu preciso na minha clínica? Então, eu vou trazer agora para vocês algumas dicas, tá? Mas só lembrando, eu não sei se ainda estamos com essas vagas aí do desconto, o valor do curso e essa vaga para os primeiros inscritos. E no online a gente fez um preço promocional. O curso presencial, a gente enxugou esse curso para fazer num lugar que eu já tinha vontade de fazer o curso, um espaço fantástico, só que a gente não consegue colocar como foi no último 35 pessoas. E aí nós abrimos para fazer para mais pessoas no online. Eu vou voltar com esses slides, mas esse contato você consegue falar com a Vanessa, responsável, e basta tirar uma fotinha do QR Code aí para poder entrar em contato com ela. Eu volto nesses slides, que eu quero chegar aqui, ó. O que você vai ter acesso? O evento é híbrido. Quem fizer no presencial, obviamente, vai ter o acesso online depois. Os conceitos básicos, os ativos utilizados, protocolos. Além de cada protocolo que eu dou, a gente vai passar mais sugestões de protocolos, tá? O material impresso é no presencial, claro. Material didático digital. Grupo de WhatsApp. Tá? Quem está nos grupos sabe que a gente sempre procura tirar todas as dúvidas dentro do possível. E muitas vezes, gente, até eu vi que tem colega aí que já fez curso comigo, eu às vezes gosto até de provocar um pouco a curiosidade, deixar vocês, porque no início surgem muitas dúvidas recentes, vamos falar assim, coisas que foram faladas ali nos primeiros dias, na primeira semana. Depois de 1 a 2 meses, tem gente que manda uma dúvida e eu às vezes deixo aquilo um tempo para que sempre venha um outro colega e vocês mesmos começam a discutir o caso. E eu acho isso interessante. E depois eu chego para poder falar, para falar como deve ser feito? Não, para dar minha sugestão, que a gente vai aprendendo isso juntos. Então, de fisiopatologia, de protocolos, obesidade, burnout, que é que eu mais gosto, e fadiga crônica, isso aqui vai entrar junto com o pós-Covid, que eu atendo ainda hoje, atendi, cardiovascular, depressão neurodegenerativa, cirurgia bariátrica, se não a principal, uma das maiores indicações de injetáveis, e tudo venoso e sugestões intramuscular. Por que disso? Eu vou mostrar de estrutura. E se a minha estrutura não der para eu começar com injetável, venoso? Vou responder aí quem falou do acesso ao curso, já te falo, tá? Só um minutinho.
Então, síndrome pós-Covid, SOP, endometriose, nem falei da parte ginecológica, performance esportiva, eu passo por ela também. Aulas extras. Tem uma aula de uma grande amiga, parceira, a doutora Sâmia, que é médica, mas que por 10 anos foi diretora como bioquímica da Vigilância Sanitária Estadual aqui na minha região. Eu descobri isso depois. Ela era minha paciente e ela deu uma aula, ela dá aula de vigilância sanitária, e nós achamos muito melhor deixar essa aula gravada, porque o feedback que a gente recebeu da última vez foi: diz, a aula é ótima, mas eu quero assistir essa aula com o meu gerente, com a minha enfermeira, com o meu contador, para me ajudar a montar minha clínica. Essa aula da vitamina D, que vai ser da doutora Uli. A Lari vem falar sobre marketing e gestão, sempre com alguma novidade. Aqui saiu errado. A Essential está aqui, minha parceira, patrocinadora do curso, vai levar uma colaboradora deles para poder falar de coisas técnicas, tá? Que foi algo que foi solicitado. Por mais que eu ajude, ter a pessoa que está ali na parte técnica, na produção dos nossos ativos, falando, é diferente. E, claro, ter acesso a fornecedor, inclusive fornecedor sem ser só do injetável. Eu vou falar sobre estrutura, mas eu quero colocar, não sei se o Dr. Walter está aí, esse meu amigo Dr. Walter, isso foi do primeiro curso que ele fez, que foi exatamente o de injetável. Tô vendo, não. Opa, peraí. Bom, pessoal, primeiro agradecer. Hoje eu posso falar meu amigo Dr. Walter. E esse depoimento ele deu ao final do curso mesmo de injetáveis, que é esse que a gente está falando aqui. Isso, se não me engano, foi dia 7 ou 8 de julho. E no finalzinho, 2, 3 semanas depois, ele estava presente no curso de implantes. É uma figura fantástica, um querido, e eu só tenho a agradecer por ele ter passado por lá. Quando eu vou falar de estrutura, isso aqui apresentando um pouquinho da atual clínica, tem 2 semanas que eu estou na clínica. Eu gosto de mostrar algumas fotos, mas eu gosto de falar para todo mundo, eu vou já responder no chat, o seguinte: tem gente que fala, diz, eu preciso dessas poltronas todas, eu quero chegar aqui ó, dessa estrutura. Gente, calma, calma. Comece pelo que você tem. Como diz Cortella, capricho, dê o seu melhor nas condições que tem. Tá? Eu comecei, quem tiver com a câmera aberta, com isso aqui, ó, uma vitamina D. Era um consultório, não tinha estrutura nenhuma para poder preparar os injetáveis e soro. Eu comecei fazendo vitamina D. E no início, nos primeiros 2 meses, eu mesmo aplicava, por entender que ela intramuscular vai me ajudar muito no tratamento, e eu já tinha feito o curso do protocolo Coimbra. Então, eu atendia pacientes com doença autoimune, em crise, e que precisava de um aumento rápido dessa vitamina D. Então, diz, hoje eu tenho um consultório para atender. Você vai começar com injetável, você vai começar fazendo intramuscular. E aí, depois, à medida que foi evoluindo, eu comecei com os injetáveis em 2015, se não me engano. Eu fui começar com o venoso em 2017, no comecinho de 2017. Então, eu vou passando esse passo a passo para cada um, porque se hoje eu estou nessa clínica aqui, inclusive hoje, né? Eu estou nessa clínica com 200 e, sei lá, 50 metros quadrados. Meu primeira clínica
clínica mesmo, com poltrona, tinha 2 poltronas e tinha 42 metros quadrados. Então, não precisa achar que você precisa desse mundo todo, carrinho de parada. Não. Comece a fazer. Que comece do intramuscular. Isso já vai te ajudar muito, em todos os sentidos, inclusive retorno. A gente não é hipócrita, todo mundo quer ter retorno financeiro. Mas é muito bom quando a gente tem esse retorno aliado a trabalhar com ética, aliado à indicação correta do seu paciente, a tudo isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Não, era isso. Ah, e aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que teve gente que me pediu aqui no WhatsApp sobre isso aqui, dos valores, e para eu responder aqui o chat. Então, vamos lá. Ah, o som do Dr. Walter não estava saindo. Ah, o Dr. Walter fez o comentário. Não sei falar por quê. Será que é por causa do meu fonezinho? Mas, enfim. Então, está aqui curso online e o presencial. Aí tem que ver com a Vanessa, a gente ainda está com essa vaga aí de promoção, o curso online aberto, contato para poder falar com a Vanessa. Gente, o que o Dr. Walter falou, eu vou voltar aqui, quem tiver aí ainda quiser ouvir, vou achar aqui. Depois vocês me falam se está saindo. Meu nome é Walter, eu sou... Só antes, uma coisa que ele falou, eu gosto de compartilhar aquilo que eu faço no meu dia a dia. Aqui não tem aquela coisa de esconder pulo do gato, esconder o que eu faço em consultório. Não, eu vou compartilhar com vocês o que é do meu dia a dia. O que eu fiz com a paciente que eu acabei de atender aqui 6 horas da tarde. Eu achei até que poderia atrasar minha aula, que era uma paciente bem complicada. Então, é isso que eu quero compartilhar. Eu quero que vocês saiam do curso prontos para começar a atuar com isso. Tá? Deixa eu voltar aqui. Qualquer coisa vocês colocam. E agora estou me envolvendo com a integrativa, tenho 40 anos de formado e posso dizer que eu já assisti vários cursos em minha vida, de todos os tipos possíveis e imagináveis. O curso que nós estamos assistindo hoje com o Dr. Dias é uma coisa muito interessante. Mostra o lado competente de um profissional estudioso, sério, apesar de bastante jovem ainda, e essa é a melhor parte. Que não tem medo de dividir os seus conhecimentos. Ele entrega tudo que é necessário para o nosso conhecimento. Vai ter coisa de boa. Organiza tudo isso junto com ele. É carismático, bem recebido. É uma coisa bastante informal e séria. Apesar de informal, é séria também. Então, estou muito satisfeito com esse termino para exercer esse curso aqui. E farei outros cursos do Dr. Dias, porque vale a pena. O aprendizado é constante, de uma área extremamente interessante e fascinante. Bom, principal informação que ele passou aí, jovem, né? Muito obrigado. Mas é isso, pessoal. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente vai passar por todas essas etapas. Eu quero deixar vocês preparados clinicamente para poder atender, para poder pensar no paciente, pensar no protocolo, para entender o que é integrativo, o que é ortomolecular, conceitos básicos, ativos, são muito mais, são vários ativos além do que está ali, quais são os protocolos, todas essas dúvidas vocês podem tirar com a Vanessa. As aulas físicas que ajudam muito a gente entender sobre gestão, sobre CRM, entender sobre marketing, a gente poder entender um pouco, pelo menos, sobre a parte de vigilância sanitária, sobre precificação, como que a farmácia e por que escolher bem um fornecedor. Eu falo isso sem total conflito de interesse. Então, para a gente poder sair de lá atuando, seja intramuscular, venoso, com as duas opções. Então, quem tiver aí em dúvida, eu espero por vocês dias 4 e 5 de novembro em São Paulo, mais uma vez, ou online. Inclusive, a estrutura do online sempre fica muito boa, viu? Eu sempre recebo as perguntas, é sempre todo mundo junto ali. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer mandar alguma coisa? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Se alguém quiser mandar alguma dúvida, estou por aqui. Agradecer muito a quem tirou esse tempinho aí, essa quinta-feira, 9h15 da noite. Quem já atua com a parte dos injetáveis,
ou já entende pelo menos um pouco da parte integrativa e ortomolecular, espero que tenha contribuído um pouco. Lembrar que a clínica é soberana, lembrar que, para mim, pelo menos aqui no meu consultório, quase todo paciente está chegando com burnout não diagnosticado. E, deixa eu ver o que mais. Então, Marcelo, muito obrigado. Agora que eu estou vendo que estava por aí, meu amigo. Nos veremos em São Paulo em novembro. Até lá, um grande abraço. E é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Entre em contato com a Vanessa aí, ela tira todas as dúvidas de vocês, com a equipe. Se precisar me chamar também, se precisar tirar alguma dúvida mais específica, pode mandar ali no direct. Espero que todo mundo já esteja me seguindo. Se não tiver, vai lá para a gente poder conversar sobre isso. A gente está aqui para poder compartilhar conhecimento com vocês. É isso. E essa aula, essa masterclass, fica gravada. Então, se quiser distribuir, compartilhar, mandar para algum amigo, alguém que esteja interessado, só falar com alguém da equipe aí, com a Lara, com a Vanessa, com a Gabi, que elas dão um jeito de mandar para vocês. E eu não vou fazer como você fazer isso, não. Meninas, era isso. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima.